Bom, vamos começar então a nossa 15ª aula do Lazarus, tudo bem? Então, nessa aula, nós vamos estar abordando os operadores relacionais. Então, eu abri o Lazarus, tá? Vou deixar o Lazarus aberto e vou abrir o Paint, tudo bem? Então, essa daqui é a nossa 15ª, certo? Aula de Lazarus Pascal. Tudo bem? Então aqui, essa é a nossa 15ª aula de Lazarus. Hoje é o dia 10/6/2020. E hoje é uma quarta-feira. Tudo bem? Então, o que a gente vai ver hoje? Nós estamos estudando a linguagem Pascal, né? Nós estamos estudando a linguagem Pascal. E na linguagem Pascal, nós vamos estudar os operadores. Nós vamos estudar os operadores relacionais. Certo? Então, nós estamos vendo a linguagem Pascal. E nós vamos estudar os operadores relacionais. Quem são os operadores relacionais? Os operadores relacionais, vamos começar pelo igual, né? Nós temos o igual, então vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Nós vamos fazer na matemática. Então, nós vamos fazer na matemática, então vai ter o igual, vai ter o maior, vai ter o diferente, vai ter o maior, vai ter o maior igual. Vou precisar de mais espaço aqui. Vai ter o menor e vai ter o menor igual. Então, por exemplo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar um pedaço aqui, ó. Cortar um pedaço aqui. Então, o que a gente sabe, né? Então, por exemplo, aqui é o nome, né? Aqui vai ser o nome. Aqui vai ser o operador na matemática e o operador no Pascal. Então, o primeiro vai ser o operador de igualdade. O igual. O igual na matemática é assim, e o igual no Pascal também é assim. O diferente. O diferente na matemática é assim, o símbolo, né? O símbolo do diferente é assim na matemática. No Pascal vai ser assim, tá? O símbolo de maior na matemática é assim. No Pascal também. O símbolo de maior ou igual na matemática é maior ou igual. No Lazarus é maior seguido do símbolo de igual. O menor, o símbolo de menor na matemática, ele é assim. O Lazarus também. E o menor ou igual na matemática é assim e no Pascal é assim. Tudo bem? Então, nós temos esses símbolos, e esses símbolos aqui, eles formam quem? Eles vão formar o quê? Os meus operadores, tá? Eles vão formar os meus operadores relacionais. Por que o nome relacional? Porque eles fazem uma comparação entre duas coisas. É como se eu tivesse uma balança, tá?
uma balança, vou imaginar uma balança aqui, ó, uma balança, eu vou fazer um triângulo. Vou fazer aqui o eixo, uma bolinha. Tudo bem? E aqui eu tenho um braço da balança. Aqui o outro braço da balança. E aqui eu vou colocar 2 pratinhos. Tudo bem? Então, o que acaba acontecendo? O que eu posso ter aqui? Eu vou chamar o primeiro pratinho de A e o segundo pratinho de B. Então, se a balança estiver igual? Então, eu sei que A é igual a B. Se o que eu colocar no pratinho A for mais pesado ou mais massivo, né? Na física a gente fala massivo, tiver uma massa maior e as pessoas falam pesado, mas não é pesado, é massa, maior quantidade de massa. Então, se A for, se isso daqui descer e esse subir, quer dizer que a massa presente aqui é maior do que aqui. E se o B desce e o A sobe? Então, eu posso dizer que A é menor que B. Mas e se eles não ficam equilibrados? Então, eu posso dizer que A é diferente de B. Agora, pode acontecer dele ficar igual, o A pode ficar igual ao B, ou ser mais pesado que o B. Então, é A maior ou igual a B. E se eu posso ter uma outra situação? O A fica menor que o B, ou seja, o B desce e o A sobe, tudo bem? Ou pode ficar igual, então eu posso dizer que A é menor ou igual a B. Então, eu tenho essas situações em que eu tenho que analisar e verificar no Pascal. Só que essas informações, como é que ele vai responder para mim? Eu vou fazer uma comparação, tudo bem? E aí, o Pascal, ele tem um tipo de variável, tá? Então, eu posso afirmar o Pascal, tudo bem? Tem a variável do tipo tem a variável do tipo booleana, tá bom? E a variável do tipo booleana, ela só apresenta duas situações. Então, uma variável booleana, ela apresenta apenas duas situações. Ou é verdadeiro, tá? Ou é true. E true a gente pode traduzir por verdadeiro, ou é false, que nós podemos traduzir por falso. Tudo bem? Então, quando eu definir que uma variável é do tipo booleana, ela pode assumir apenas esses dois valores, ou verdadeiro ou falso, tá? E aí, o que acaba acontecendo? Como é que eu declaro uma variável mesmo? Vamos declarar uma variável. Eu sei que toda declaração de variável começa com var. Tudo bem? E aí, eu vou criar uma variável. Essa minha variável, eu vou chamar essa variável de teste. Teste. Aí eu tenho que colocar dois pontinhos, certo? Então, var, eu estou declarando uma variável. Teste é o identificador. E o tipo da variável, o tipo da minha variável é boolean. Boolean. Então, o que acaba acontecendo? Então, aqui, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui var, é a palavra-chave, né? O comando, que eu tenho que colocar sempre que eu quero declarar uma variável. Teste é o identificador da minha variável. E o boolean é o tipo da variável. Tudo bem? Então, eu posso declarar uma variável. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma declaração, tá? Eu estou declarando ou definindo uma
variável do tipo booleana. Certo? Até aqui? Tudo bem? Beleza? Então tá bom. Aí agora, se eu quero inicializar essa variável, então eu posso fazer inicializar a variável. O que é inicializar mesmo? Inicializar uma variável é atribuir um valor. Né? Eu vou atribuir um valor para essa variável. E como é que eu faço a inicialização? Eu posso fazer o quê? Teste é o identificador da variável. Para atribuir um valor para a variável, eu coloco 2 pontos igual, tudo bem? E aí eu vou atribuir uma informação para ela. Eu vou atribuir, por exemplo, true. Por exemplo, ela vai ser uma variável verdadeira. E eu sempre vou terminar, isso aqui é uma instrução que eu estou passando para o Pascal. Eu estou falando assim, ó, sabe a variável teste, a caixinha que eu criei com o nome de teste? Você vai colocar lá dentro o valor verdadeiro para ela. E toda instrução no Pascal termina com ponto e vírgula. Mas eu também poderia fazer assim, ó, teste. Então, vamos só colocar um ou aqui, ó. Vamos colocar aqui um ou. Ou o quê? O que eu posso fazer? Posso fazer assim, ó. Teste. O que eu faço? É o identificador, é o nome da minha caixinha na memória do computador. 2 pontos igual, quer dizer que eu estou atribuindo. Estou atribuindo o que para ela? Estou atribuindo falso. Tudo bem? E toda instrução vai me terminar com um ponto e vírgula. Tranquilo? Muito bem. Então, nós vimos o quê? Nós vimos que a linguagem Pascal ela possui operadores relacionais. Quem são os operadores relacionais? Igual, diferente, maior, maior ou igual, certo? Menor ou menor igual. Tudo bem? Só que muitas vezes os símbolos matemáticos não têm um correspondente no Pascal por causa das limitações do teclado. Então, por exemplo, no teclado eu não tenho o símbolo do diferente. Então eu uso menor e maior. No teclado eu não tenho esse símbolo maior com um tracinho embaixo. Então eu uso dois símbolos. A tecla maior seguida pela tecla igual. No teclado eu não tenho esse símbolo. Então eu uso a tecla menor com a tecla igual. Tudo bem? E nós podemos dizer que os operadores relacionais, eles comparam, né? Eles vão fazer uma comparação. Os operadores relacionais, os operadores relacionais, eles vão comparar o quê? Relacionais, eles comparam. Eles comparam dados. Os dados são aquilo que a gente armazena nas variáveis. Então, eu estou comparando o que está no pratinho A com o que está no pratinho B. Pode ser igual, diferente, maior, maior igual, menor, menor igual. Tudo bem? E aí, nesse caso, para eu fazer uma análise, eu preciso de uma variável que me dê um resultado booleano. Esse resultado booleano ele vai ser verdadeiro ou falso, tá? Continuando, eu declaro a variável como? Começa com a palavra reservada var, que é o comando que informa ao Pascal que eu vou estar criando uma variável, e aí eu digito uma instrução, uma linha de código, tá? Que ele vai executar. O que eu estou falando? Ele vai criar na memória do computador uma variável cujo nome, cujo identificador vai ser teste, e essa variável vai ser do tipo booleano. Como é que eu falo isso? Teste, dois pontinhos, booleano. O que eu estou falando? Me cria na memória do computador uma caixinha do tipo verdadeiro e falso.
tá bom? E aí, para eu guardar uma informação, qual é o tipo de informação que eu vou poder guardar lá dentro? Eu só vou poder guardar informações lógicas, ou é verdadeiro, ou é falso. Ou eu guardo verdadeiro, ou eu guardo falso. Tudo bem? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um programa. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um programa no Lazarus para, para verificar como tudo isso funciona na prática. Tudo bem? Beleza, então vamos lá para o Lazarus. Vamos entrar no Lazarus agora. Primeiro eu vou salvar isso daqui, né? Vai que eu perco. Vixe, espera aí. Salvei. Vou minimizar. Eu estou já com o Lazarus aberto. Eu vou fechar, vou entrar de novo. Abrir o Lazarus, tá bom. Vou aqui em arquivo. Vou em novo. Clico em projeto. Eu quero um projeto simples, porque só vai ter código Pascal. Vou dar um OK e eu estou com a minha janela de código aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou colocar um comentário. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui um comentário, tá? Onde eu vou usar chaves e vou fechar chaves. Então, quando eu quero um comentário que tenha mais de uma linha, eu coloco abre chaves e fecha chaves. Quem é o autor desse programinha aqui? Sou eu, né? João Ribeiro, tudo bem? A data de hoje é dia 10/6. Hoje é dia 10/6 de 2020. Hora, são 21h40. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é verificar a funcionalidade dos operadores relacionais, certo? Esse daqui seria o meu primeiro objetivo, né? E 2, utilizar variáveis lógicas. Tudo bem? Então, esses são os dois objetivos que eu tenho na execução desse meu programa. Tá bom? Agora, então, aqui foi um comentário de várias linhas. Quando o compilador do Lazarus ele encontrar essas linhas, ele simplesmente vai ignorar essas linhas, certo? Ele ignora, porque não são, ele entende isso daqui como uma coisa que o programador fez para que uma outra pessoa possa ler e entender. Não é para ele isso daqui. Então, agora eu vou fazer mais um comentário. Início do programa. Tudo bem? Bom, aqui está Project 1. Eu já vou salvar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar. Então, eu venho aqui, ó. Vou clicar aqui em salvar tudo. Tudo bem? Vou aqui Pascal Estudo. Eu tenho aqui, tem um exemplo 1 aqui. Eu vou colocar aqui exemplo aula 0015. Tudo bem? O nome do nosso projeto eu vou chamar de P, vai ser Proj, Estudo Operadores Relacionais. Tudo bem? Ele não salvou tudo. Espera aí, vamos ver o que aconteceu. Tá? Era para ele... tá, ele salvou só o projeto, ele não tem uma Unity. Tá tudo certo, tá bom? Então, o que acaba acontecendo? Ó, aqui, ó, o nome do projeto aqui, ó. Projeto Estudo Operadores Relacionais. Tudo bem? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou precisar de variáveis aqui, tá bom? Quem são as variáveis? O que eu vou fazer?
eu vou ler dois números e vou comparar esses números. Então, eu vou precisar declarar variáveis. Então, eu vou colocar aqui, ó, definindo as variáveis necessárias, tudo bem? Para definir variável, eu sempre vou usar o comando var. Então, eu vou declarar a variável primeiro, número 2 pontos. Ela vai ser do tipo double. A minha variável segundo número também vai ser do tipo double. Eu vou precisar de uma variável que vai fazer o teste. Então, essa variável vai ser testar, por exemplo, se é igual, e ela vai ser do tipo boolean, verdadeiro ou falso, certo? Ela vai testar se é maior, então vai ser do tipo boolean também. E ela vai testar se é menor, que é do tipo boolean também. Muito bem? Então, eu declarei essas variáveis. O que eu estou fazendo? Eu estou criando na memória do computador caixinhas. Eu criei duas caixinhas do tipo double, que é para armazenar números reais. Então, essas variáveis elas vão fazer o quê? Armazenar números reais. Tá? E essas outras três variáveis elas vão armazenar ou verdadeiro ou falso. Tudo bem? Então, então vem aqui. Bom, cheguei no begin end. Essas variáveis, elas vão ser criadas na memória e eu vou já colocar um valor inicial dentro delas. Então, eu vou colocar aqui, ó, inicializando as variáveis. Então, a variável primeiro, número, para atribuir um valor para ela é 2 pontos igual, vou colocar 0. A variável segundo número, 2 pontos igual, vou estar atribuindo 0 para ela. E aí vem as variáveis booleanas. Ora, enquanto que as variáveis numéricas eu posso atribuir números, as variáveis booleanas eu só posso atribuir verdadeiro ou falso. Então eu vou colocar o quê? Testar igual, 2 pontos igual, false. Testar igual. Opa, o que eu escrevi aqui? Testar maior, né? O que eu escrevi aqui, meu Deus? Testar maior. Então aqui vai ser o quê? Testar maior vai ser igual a falso também. E o meu testar menor também vai ser igual a falso. Tudo bem? Então eu inicializei as minhas variáveis. Certo? Eu vou até salvar e já vou aumentar um pouquinho a janela para a gente poder ter uma visão melhor. Bom, se eu comecei o programa, eu coloquei aqui que eu comecei o programa, coloquei, ó, início do programa. Eu já vou fazer o fim do programa, não tem o end lá embaixo? Então aqui eu já vou dizer fim do programa. Fim do programa. O que eu vou colocar aqui? Write line, com ponto e vírgula, porque ele simplesmente vai pular uma linha. E eu escrevo write line, abro parênteses, aspas simples, fim do programa. Aspas simples, ponto e vírgula. Write line, para pular uma linha, sem nada, sem parênteses, né? E aí eu vou colocar write line, vou colocar aqui, ó, pressione uma tecla para finalizar o programa. Tá bom? E agora? Agora, se eu colocar read line sem nada, ele vai parar a execução do programa até que uma tecla seja pressionada. Então, só para lembrar, se eu colocar aqui, ó, o que ele faz? Ele exibe uma linha em branco. Exibe uma linha em branco, tá? E o nosso amiguinho aqui, o readline, ele vai fazer o quê? Ele vai parar o programa, para o programa, até que uma tecla seja pressionada. Tudo bem? Tá? E agora o que eu vou fazer? Então eu tenho o início e tenho o fim, mas, poxa, tem o início e tem o fim, e o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que eu vou testar esses números para verificar
se eles são iguais, diferentes, maior, menor e assim vai. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar mais um comentário. Informando o usuário sobre o objetivo do programa. Tudo bem? Vou colocar aqui, ó, WriteLine, abro caspinha, né? Então, ó, este programa vai testar dois números. Eu estou colocando sem acento, porque o Pascal, quando a gente estiver lá no Lazarus, a gente vai poder, quando a gente estiver fazendo um projeto completo no Lazarus, com interface gráfica, tudo, a gente vai poder acentuar. Mas quando é um Pascal puro, a gente não acentua, tudo bem? Porque ele não conhece os caracteres do idioma português. Símbolos especiais, vamos dizer assim. Esse programa vai testar dois números, então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ler esses números, né? Então, eu vou ter a entrada de dados, então ler os valores dos números. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui, ó, WriteLine, write. Por quê? Qual é a diferença? O WriteLine, ele pega, exibe a mensagem e já pula para outra linha. Eu não quero que ele pule para outra linha. Então eu coloco aqui, ó, digite o valor do primeiro número. Eu vou acentuar? Não. Dois pontinhos. Tarará. Beleza. E agora eu quero ler o valor que a pessoa vai digitar. Então é o read line. Quem ele vai ler? Ele vai ler a variável primeiro número. Tudo bem? Então eu estou lendo o primeiro número. Vamos ler o segundo número agora? Vamos ler o segundo número. O que eu vou fazer aqui? Digite o valor do segundo número. E aqui eu só troco, né? Segundo número. Beleza? E agora o que eu vou fazer? Já que eu já fiz a entrada de dados, agora eu tenho que fazer o processamento dos dados. Processamento dos dados. E como que vai ser? Verificar as relações entre eles. Então, olha só, o que eu quero verificar primeiro? A primeira coisa que eu quero verificar, eu quero testar se eles são iguais. Eu quero testar se eles são iguais. Então, eu vou colocar testar igual. E aí, o que é essa variável? Como ela é booleana, ela vai receber um falso ou um verdadeiro. Se os números forem iguais, ela vai receber um verdadeiro. Se os números forem diferentes, ela vai receber um falso. Então, agora eu vou abrir parênteses. Por que eu vou abrir parênteses? Porque ele vai fazer uma relação entre duas variáveis. Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro número é igual ao segundo número e fecho parênteses, ponto e vírgula. Então, olha só o que vai acontecer, ó. O Pascal ele vai comparar os dois, como se fosse uma balança. Isso é igual a isso? Se for verdade, ele vai guardar aqui dentro true, verdadeiro. Agora, isso é igual a isso? Se não for verdade, se for falso, ele vai escrever falso aqui dentro. Tudo bem? Eu vou testar também, testar se é maior. Ou seja, eu quero testar se esse cara é maior do que o outro. Então, primeiro número, ele é maior que o segundo número, certo? E eu vou testar o menor também. Primeiro número é menor que o segundo número. Então, eu estou verificando se aquilo que a pessoa digitou é igual, se o primeiro é maior que o segundo, ou se o primeiro é menor que o segundo. Tudo bem? Então, eu li os valores, fiz a leitura dos valores. Agora, eu estou fazendo o teste, que vai ser verdadeiro ou falso. E agora eu vou exibir o resultado. Então, saída dos dados. Então, exibindo os resultados. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar um write line. Write line. Eu vou escrever uma mensagem, né? O
primeiro número é igual ao segundo número. Tudo bem? Então, eu vou fazer uma pergunta, na verdade, né? Então, vamos colocar assim, ó. O primeiro número é igual ao segundo número? Vamos colocar uma flechinha assim, ó. Qual vai ser a resposta? A variável testar igual. Tudo bem? Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho, deixa eu ver. Então, aqui, ó. Vou colocar assim, eu vou colocar diferente. O primeiro é igual ao segundo? Então, eu estou perguntando. Tudo bem? Aí eu vou fazer a mesma coisa para os outros, né? Dou um Ctrl C, dou um Ctrl V, Ctrl V. Aí eu pergunto, o primeiro é maior que o segundo? O primeiro é menor que o segundo? Então aqui vai ser o quê? Aqui eu vou colocar testar maior. E aqui eu vou colocar o testar menor. Tudo bem? Então tá aí, ó. Testar igual, testar maior, testar menor. Tá? Eu já fiz então. Vamos voltar lá no começo. Eu quero fazer um programa que vai testar operadores relacionais. Quero usar variáveis lógicas. Declarei 2 variáveis numéricas. Declarei 3 variáveis booleanas. Estou inicializando as variáveis. Estou mandando uma mensagem para o usuário, informando para ele qual é o objetivo do programa. Estou lendo o conteúdo das variáveis. Estou testando as variáveis, verificando se elas são igual, maior ou menor. Estou exibindo o resultado na saída. E aqui é frescurite, tá? Aqui é simplesmente uma mensagem que o programa terminou e que é para a pessoa pressionar uma tecla. Vou apertar a tecla F9 e vamos ver se tem algum erro. Compilou, executou e apareceu. Só que apareceu pequenininho. Eu quero que ele apareça um pouco maior. Então eu vou vir aqui, ó, propriedades. Eu quero que apareça em negrito. O tamanho da letra seja 28. Eu quero, por exemplo, que a tela do fundo seja azul. E o texto na tela seja branco. Tudo bem? Dou um OK. Então, ó, digite o valor do primeiro número. Digite o valor do primeiro número. Então, o que eu vou fazer? Quem vai ser meu primeiro número? Eu vou fazer com que o primeiro número e o segundo número sejam iguais. Iguais, ó, 8 e 8. Então, olha só o que ele respondeu. O primeiro é igual ao segundo, devia ser igual ao segundo, verdadeiro. O primeiro é maior que o segundo, falso. O primeiro é menor que o segundo, falso. Só podia ser a primeira verdadeira e as outras duas falsas, tudo bem? Então eu vou dar um Enter. Vamos de novo. Vamos ver aqui, ó. Agora eu vou fazer que o primeiro seja maior que o segundo. Então eu vou colocar 9 e 8. O primeiro é igual ao segundo? Falso. O primeiro é maior que o segundo? Verdadeiro. O primeiro é menor que o segundo? Falso. E por último, eu vou testar se o primeiro é menor que o segundo. Então, eu vou colocar 5 e 10. E aí foi falso, falso, true. Tudo bem? Eu só vou arrumar isso aqui, porque o primeiro é igual ao segundo. O primeiro é maior que o segundo. E o primeiro é menor que o segundo. Vou apertar o F9. Executou.
Vou digitar dois números iguais, 111, 111. Então, verdadeiro, falso, falso. São iguais? Verdadeiro. O primeiro é maior que o segundo? Falso. O primeiro é menor que o segundo? Falso. Tudo bem? Então, nesse exemplo aqui que eu acabei de fazer no Lazarus, usando a linguagem Pascal, eu fiz um programa para testar se duas variáveis são iguais, diferentes, maior, menor, usando os operadores quais? Eu usei os operadores relacionais de igualdade, maior que, menor que. Tudo bem? Então, vamos ficando por aqui, né? Então, aqui, ó. Ficamos por aqui na nossa 15ª aula e a gente continua numa próxima aula.